5 Opa galera noob na voz passada para avisar que esse vídeo foi patrocinado por Ivanise Lima. Witch Online capítulo 621 A rodada acabou. O que foi isso? Underlord parou de andar no mundo dos sonhos e olhou ao seu redor confuso. Sua visão tremeu, o corpo estremeceu, quase como se alguém estivesse tentando acordá-lo. Então ele percebeu que algo aconteceu com o Doppelganger. Ele morreu? Impossível. Ele não sabia que o segundo turno havia mudado. Por isso, ele pensou que estava oficialmente fora do torneio. Mas então, a voz envelhecida de Erebus explicou tudo. Depois, ele suspirou de alívio e focou seu olhar no mundo dos sonhos. Ele não estava longe de quebrar suas correntes. Zwoosh! Zwoosh! As flechas voaram enquanto Isaac passava por elas sem esforço. Então, Cecília chegou ao lado dele, balançou a espada horizontalmente como se estivesse tentando usar a espada como um taco de beisebol. Isaac se inclinou para trás com uma incrível façanha atlética, o suficiente para se abaixar sob a espada. Então, ele endireitou as costas e varreu as pernas debaixo de Cecília, fazendo-a cair de costas. Ele girou o bastão ao seu redor, desviou as flechas voadoras que Dart continuou atirando e a dirigiu direto para o rosto de Cecília. Quando a ponta de madeira se aproximou de seu rosto, uma massa de aço apareceu do lado e jogou o bastão para o lado. A mão de Isaac tremeu levemente quando Princesa Art veio com sua massa. Embora ela fosse baixa, bastante pequena, ela tinha muito poder em sua reserva. Enquanto ele cambaleava para o lado, Noelle correu, com um rastro de raios dourados seguindo-a, e deu um soco. Isaac sentiu a presença do punho e jogou o corpo para o lado. Quando ele caiu no chão e Noelle errou, a pequena sombra de Princesa Art pairou sobre ele enquanto ela esmagava a massa. Ele imediatamente rolou para a esquerda e ficou de pé. Zwoosh! Zwoosh! As flechas de Dart seguiram, cada uma induzida com veneno. Isaac deu uma cambalhota no ar e pousou no topo do encosto de ponta do trono. Todos tiveram que admirar sua façanha atlética e a suavidade de seus movimentos. Dart moveu a mão sobre o ombro, em direção ao Java, e tentou pegar outra flecha. Mas, estava vazio. Ele havia usado todas as suas flechas. Merda! Ele não pôde deixar de xingar, e puxou uma espada de lâmina crescente. Com o corpo trêmulo, ele se juntou a seus companheiros de equipe para circular o trono. Todos eles olharam cautelosamente para Isaac. Você se importa em ajudar? Noelle se virou e olhou para Sorcerer. Seus olhos frios, olhando por baixo das fendas de sua máscara de caveira, não demonstravam emoção. Ele não planejou ajudar e observou os outros se equilibrando entre a vida e a morte. Não. Sorcerer respondeu rudemente. A atmosfera ficou estranha após o súbito desaparecimento do rei Michael. Causer dançou sem esforço pelo chão e, enquanto golpeava com a lança, cabeças caíram dos ombros, pintando as paredes com sangue azul. Tyrion sacou seu sabre de lâmina grande e foi até Causer, embora o medo tivesse impedido de fazer qualquer coisa até agora. Ao se aproximar do perigoso homem armado com a lança, ele reuniu coragem, saltou no ar e apontou seu sabre para a nuca de Causer. Jato. Mas então, a lança de Causer, misteriosamente, moveu-se para trás e apunhalou o peito de Tyrion. Ele assistiu boquiaberto enquanto a saúde desaparecia de seu avatar. Então, com algumas exalações ásperas e inalações dolorosas, a luz desapareceu de seus olhos e o avatar desapareceu. Acho que sou só eu e você. Causer virou-se para um Xerxes de rosto pálido. As paredes estavam tingidas de azul, o chão ainda tinha manchas de sangue molhadas, ainda não secas, e os pichelos ainda flutuavam no ar como folhas, levadas pelo vento. A mão de Xerxes tremeu e, quando ele fechou o punho, Causer fez seu movimento e apunhalou a lança para frente repetidamente, novamente criando imagens residuais. O corpo de Xerxes brilhou e ele entrou em seu modo de supervelocidade. Mesmo naquele estado, ele percebeu quão rápido as lanças eram e mal conseguia se esquivar delas. Enquanto ele passava pelas lanças e se aproximava de Causer, ele de repente chutou o chão o mais forte possível e tentou acertar o homem empunhando a lança.
No entanto, assim que ele se moveu o mais rápido que pôde, descobriu que sua estrada terminava repentinamente. Havia uma lança perfurando seu peito. É. Xerxes piscou sem expressão e desapareceu em pichelos. Ele morreu, e o vencedor da segunda sala foi Causer. Causer apoiou a lança no ombro e esfregou o pescoço. Isaac se esquivou das espadas e bateu o pé no torso de Dart. Então ele se abaixou sob a lâmina de Cecília e acertou o rosto dela com as costas da mão. No entanto, ele não conseguia relaxar como o Princesseart, e Noelle apareceu atrás dele. Assim que ele estava prestes a se mover, uma única voz silenciou a todos. A segunda rodada está oficialmente encerrada. A terceira sala derrotou um Underlord, e o chefe da segunda sala, Causer, derrotou os jogadores. Assim, a segunda equipe está oficialmente fora do torneio. Já. Isaac interrompeu seu ataque, mas Princesseart não o fez, e esmagou sua massa em seu rosto. O rosto de Isaac virou para o lado e sua visão ficou embaçada. Noelle, e o resto gritou com a pequena mulher, perguntando o que ela estava fazendo. Ela inocentemente encolheu os ombros, dizendo que não ouviu o anúncio. O aperto de Isaac no cajado aumentou, então ele virou a cabeça e acertou direto no peito e no coração de Princesseart. A atmosfera ficou tensa quando a pequena mulher tossiu sangue e disse, "Isso é trapaça." Ela se transformou em pichels e logo se viu na sala de espera. Ah! Isaac tocou o lado de seu rosto que estava sangrando. Não doeu muito, mas era desconfortável. A rodada acabou. A voz séria de Endal ecoou na arena, e então todos foram mandados para fora da arena e de volta para seus aposentos. Isaac se jogou em sua cama macia e encolheu os ombros. Ele se sentou na cama, não se importando com Princesseart mais do que precisava. Ela pensou que poderia intimidá-lo, mas estava muito enganada. A tela exibia os nomes daqueles que agora estavam oficialmente fora do torneio. Os mais notáveis foram Xerxes, Tyrion, King Michael, King Jonathan e Colossus. Todos ficaram chocados com o fato de Xerxes, um dos candidatos vencedores, estar oficialmente fora do torneio. Witch Online capítulo 622, A chegada dos demônios. Em algum lugar no Four Seasons, Summerland, as mães de meia-idade observavam seus filhos brincarem no parquinho. Entre risadas, eles criaram castelos de areia, se moveram para frente e para trás nos balanços e brincaram de pega-pega. No entanto, um menino de cabelos pretos estava sozinho no canto do parquinho, desenhando na areia. Sua mãe discutiu algo com seu vizinho, deixando-o sozinho em seus pensamentos. No entanto, então o garoto de cabelos negros virou-se para o céu e estreitou os olhos. Houve uma cintilação no espaço e algo grande, tão grande quanto o planeta em que viviam, apareceu. Era o mundo do branco. Mamãe! Ele gritou com a mãe, que acenou com a mão e parecia ocupado enquanto conversava com a vizinha. Seguindo seu grito, o resto das crianças se virou para o céu e arregalou os olhos de espanto. Após a segunda rodada, os deuses e deusas se reuniram para discutir a terceira rodada. Foi planejado para ser o último evento e agora havia mais jogadores do que o planejado. No total, são 34 jogadores e, de alguma forma, eles precisam decidir a melhor maneira de terminar isso. Naquele momento, os pensamentos de todos desapareceram e todos voltaram seus olhares para fora da janela Uriel. Eles sentiram a aparência de algo terrível. Shiva, Zeus e Odin se levantaram de um salto. Eles sentiram, o véu da ilusão havia desaparecido. O que está acontecendo? E o véu da ilusão? Por que desapareceu? Oh não! Os deuses e deusas, pela primeira vez em muito tempo, entraram em pânico como humanos. Shiva e Zeus correram pela cidade da lua e apareceram fora da lua. Eles viram o mundo bruxuleante, que logo se tornou real. O véu da ilusão desapareceu como uma nuvem passageira, como se nunca tivesse existido. Seus olhos mostravam terror, medo e tudo da mesma classe. Zeus virou-se para a lua com uma expressão desesperada. Devemos nos preparar. O olhar pesado de Shiva voltou-se para o mundo branco quando ele disse, prepare-se para a evacuação. Perdemos o mundo de branco.
Não estamos prontos. Zeus assentiu e sentiu centenas de deuses e deusas desaparecendo da cidade da lua. Eles voltaram para a cidade dos deuses e começaram a evacuação, que planejaram há muito tempo. A evacuação de todo o planeta ocorreria e todos se mudariam para o último lugar seguro no universo. Mundo das quatro estações. Deus, sentado em seu palácio de prata no topo do mundo das quatro estações, de repente parecia solene. Ele suspirou, levantou-se e foi até a alavanca que ficava no meio do palácio. Quando ele o puxou para baixo, uma cúpula ilusória apareceu ao redor do mundo, cobrindo-o como um lindo casulo. Eles planejaram isso por muito tempo e, se falhassem em preparar a humanidade a tempo, abandonariam o mundo do branco e passariam para o Four-Seasons. No entanto, eles nunca esperaram que isso acontecesse. Eles deveriam ter tido muito mais tempo. Shiva, Zeus e Odin apareceram no palácio de Zeus e foram direto para o palácio. Então, eles notaram o arcanjo morto, sem suas asas. Michael. Zeus cerrou os dentes e voou direto para o porão, seguido por outros dois deuses supremos. Eles então viram um Hefesto morto e uma porta quebrada sem o véu da ilusão. Quem fez isto? Odin gritou de raiva. Demônios fizeram isso. Shiva disse enquanto olhava para o cadáver mutilado de Hefesto. Eles não deveriam estar aqui. Como perdemos isso? Merda. Zeus bateu com o punho na parede de granito. Seu rosto parecia ter envelhecido rapidamente. Acabou. Ainda não acabou. Shiva gritou e se virou para Odin. Vá para a cidade da lua e evacue-os antes que os demônios cheguem. Odin assentiu e voou para fora do porão com pressa. Uma única nave surgiu de Marte. Ele viu a lua distante no horizonte distante. Os demônios comemoraram quando pareciam ser os primeiros a chegar, e no convés de comando havia um demônio de aparência assustadora com chifres afiados e pontudos. Ele era Garmagelo, vestido com um manto vermelho que parecia estar pingando sangue. Vamos a toda velocidade. A cidade da lua entrou repentinamente em estado de pânico, o que acabou sendo gravado pelas câmeras plantadas pela Legacy Company. Os humanos ficaram chocados, os inumanos com medo e os jogadores confusos. Isaac deixou a arena, confuso como sempre. O que está acontecendo, e quais são esses looks que os deuses usaram? Isaac perguntou a si mesmo ao ver os deuses com expressões sombrias. Eles pareciam estar de luto por alguma coisa. Ele rapidamente seguiu atrás da multidão de inumanos. Eles entraram na prefeitura e, em filas confusas, passaram pelos portais. Depois de passar pelos portais, Isaac notou o céu azul do Four-Seasons e a bela paisagem. Então, havia algo que não deveria estar lá: mundo coberto de nuvens e névoa. O mundo do branco. Sério, o que está acontecendo? Isaac gritou para si mesmo enquanto olhava ao redor. Eles estavam em algum lugar quente, provavelmente em Summerland, e surpreendentemente, inumanos e até mesmo humanos de nova geração começaram a aparecer dos portais e se reuniram nas ruas. Eu tenho que ir voltar. Isaac sentiu que algo terrível iria acontecer. Ele pressionou o botão de logout e voltou em seu corpo da vida real. Ele se levantou de um salto em seu quarto de aparência aconchegante, correu para o andar de baixo e viu seus pais assustados olhando para a cena. O que está acontecendo? Ouvindo uma voz, eles se viraram e ficaram chocados ao ver Isaac parado com expressões perplexas. Nenhum deles sabia, mas era algo sério, e não uma brincadeira. Se apresse! Odin gritou, pois ainda havia milhares de inumanos na cidade da lua. Enquanto eles se reuniam na prefeitura, de repente um estrondo alto veio, e um laser carmesim cortou a lua, dividindo ao meio. Ia! Mona gritou ao perder o controle da mão do marido. Mona! Ia gritou e se lançou para sua esposa, abraçando-a com força. Então, as chamas se espalharam, envolvendo-os enquanto a lua se partia ao meio ao redor deles. Os 1000 inumanos logo se transformaram em gelo quando começaram a flutuar no espaço distante. GH, não. Odin foi expulso da lua por causa da explosão. Ele se virou para as estrelas e viu uma nave demoníaca, disparando lasers que mataram milhares de inumanos em um instante, e no convés de comando,
Gamagelo sorriu horrivelmente. Witch Online capítulo 623 Lorde Demônio vs Deus Supremo. Não. Os olhos da deusa Selene se arregalaram de horror. Ela estava atualmente no Summer Realm, ajudando os humanos da nova geração a evacuar. Os portais do reino agiam como caminhos de mão única para as 4 estações. Ela estava no prédio mais alto de Superforte, mas então sentiu como se todo o seu corpo tivesse ficado gelado. Ela podia sentir a morte. Tanta morte. A própria lua chorou até morrer. Selene, precisamos nos apressar. Uma companheira de Deus gritou enquanto gesticulava para os humanos da nova geração entrarem nos portais. Superforte logo ficou vazio enquanto os deuses e deusas se mudaram para as outras cidades. Selene derramou lágrimas enquanto se movia pelo ar. O próximo destino era Strongerlord, que era densamente povoado. No entanto, os deuses e deusas já começaram a evacuar cedo. A população do Fosse Azons de repente triplicou. Todo o equilíbrio econômico do mundo estava pendendo para o lado, e era impossível manter a ordem legal enquanto as ruas de repente se aglomeravam com pessoas desconhecidas. Após o pânico e a desordem, o toque de recolher mundial foi instituído. Ninguém poderia sair de casa até que todos os humanos da nova geração e os inumanos encontrassem uma residência para dormir. Como a população triplicou, era impossível para todos terem uma casa adequada para dormir. Assim, eles esvaziaram os hotéis de humanos, obrigando-os a voltar para suas casas, caso tivessem uma. Se a residência for uma suíte de hotel, eles podem ficar. Então, as estações de metrô foram esvaziadas, tornando-as confortáveis o suficiente para ficar, e as construtoras estavam ocupadas fazendo milhares de novos edifícios. O mais movimentado era o Interrealm. O tempo estava muito frio, o suficiente para um frio cortante morder seus ossos. Assim, eles tiveram que se apressar. Depois que algum tipo de ordem foi estabelecida, todos ficaram chocados ao se virarem para o céu. Uma das 4 luas que circundam Fosse Azons foi destruída. Eles viram um laser de cor carmesim cortando o espaço como uma faca quente. Todos começaram a pensar na possibilidade de serem atacados. O conceito de alienígenas ainda era novo em suas mentes, mas eles haviam se tornado insensíveis à ideia de que havia vida fora do mundo. Após o desaparecimento da lua de inverno, a temperatura no continente de inverno aumentou e o nível da água começou a subir. O pior aconteceu: 10% da superfície do continente de inverno acabou sendo coberto por água congelada. Eles precisavam desesperadamente de mais tempo. Com o passar das semanas, eles começaram a enviar humanos de nova geração e inumanos para outros continentes, onde quer que houvesse espaço. Todos os governos se conectaram e começaram a trabalhar juntos. No entanto, eles não tinham hierarquia adequada. Ninguém sabia quem deveriam denunciar então. Então, aconteceu um incidente na ilha de Piku. Os cadáveres dos Dark Kings espalhados pelo chão enquanto o exército Soldeate foi derrotado. O navio de guerra que se movia sobre a água fumegava enquanto afundava lentamente. Em uma pequena colina, Arthur estava parado com uma bengala de cabo de prata em uma das mãos e um cigarro na outra. Atrás dele estava a floresta destruída e os reis das trevas mortos. O mês foi o suficiente para ele superar todos eles. Como? Ele passou por um teste de poder com a orientação do rei Arthur e o superou com louvor. Eles falharam. Ele murmurou enquanto olhava para o céu. Os pedaços quebrados da lua começaram a aparecer na atmosfera do mundo. No entanto, havia uma estranha barreira ao redor do planeta, que destruiu todos os pedaços da lua. A destruição da lua o deixou triste, mas ele também percebeu que não havia tempo a perder. Eles devem estar em pânico como galinhas sem cabeça. Ele largou um cigarro, pisou nele e esfregou o sapato nele. Assim que o fogo foi apagado, com a bengala na mão, ele desceu o morro enquanto dizia: "Acho que é hora de eu entrar em público novamente." Gamagelo flutuava no espaço estrelado, cercado pela lua destruída, cadáveres flutuantes, e atrás dele estava a nave demoníaca. Odin, junto com uma dúzia de outros deuses, enfrentou os demônios.
Seus rostos haviam se tornado solenes e severos. Isso é o pior. Já apareceu um dos lordes demônios. Odin cerrou os dentes e convocou sua lança. Como Gungnir estava com Kauser, era uma nova lança feita por Hefesto. Garmagelo voou pelo espaço, bateu com os punhos nos deuses chocados e os matou com um golpe rápido. Os olhos de Odin tremeram quando ele viu os deuses jorrando sangue dourado enquanto morriam. Odin balançou a lança e bloqueou o punho de Garmagelo. No entanto, isso o fez voar para trás, direto para a rocha lunar. No entanto, como a rocha lunar era um dos materiais mais duros do mundo, ela não se quebrava facilmente. Isso também tornava as naves demoníacas muito mais perigosas, já que seus lasers podiam romper a rocha lunar sem esforço, e se atingisse Deus. Aterrorizante. Odin rapidamente se abaixou quando o punho de Garmagelo atingiu a rocha lunar, quebrando-a em pedaços. Ele rapidamente se moveu atrás do deus empunhando uma lança enquanto lançava seus punhos. Odin, enquanto se esquivava e bloqueava, podia ouvir as zombarias e provocações dos demônios. Eles estavam gostando disso. Hectares, 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 hectares. Os punhos de Garmagelo se moveram em direções diferentes e acertaram o bacante de Odin, fazendo-o largar a lança. Então, ele chutou o deus desarmado. Os olhos de Odin seguiram lentamente o chute, então seus olhos brilharam em um tom dourado brilhante. Odin force. Com um rugido, ele mandou Garmagelo voando para trás. Ele, no entanto, o estabilizou rapidamente e se virou para Odin com uma risada. O cabelo de Odin passou de dourado para completamente diferente. Era como se houvesse uma galáxia dentro de seu cabelo que brilhava como estrelas. Quando ele pegou a lança flutuante, ele voou para Garmagelo e cortou repetidamente. Garmagelo passou pelos golpes de lança, mas então, os olhos de Odin brilharam e o corpo de Garmagelo congelou. A lança atingiu o corpo de Garmagelo. Deveria ter passado direto. Afinal, foi feito por Hephaestus. No entanto, Garmagelo simplesmente ficou parado como se não tivesse nenhum centímetro. Sob suas vestes vermelhas, apareceu uma armadura hexagonal que cobria todo o seu corpo. Era indestrutível. Boa tentativa, não realmente. Garmagelo satirizou enquanto acertava Odin em seu rosto. O sangue dourado manchou os arredores antes de congelar. Witch Online capítulo 624 Sete Lordes Demônios dos Céus. Isaac ficou sozinho na sala, observando o desenrolar das notícias. O mundo inteiro estava em estado de pânico e instabilidade. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos viram flashes do espaço, como se fosse um trovão. Seus pais partiram para suas empresas, para ajudar o governo com seus problemas. Com a ajuda de outras famílias ricas, eles logo conseguiram criar residências temporárias para a nova geração inumanos. Crack! A porta se abriu e Luna correu para dentro. Ela suspirou aliviada ao ver Isaac e foi em sua direção. Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Eu mal podia vir aqui. As ruas estavam completamente lotadas e o portão não tinha guardas. Alguma ideia de para onde eles foram? Provavelmente o lar de suas famílias. Isaac disse, e fechou a TV. Ele suspirou. Estamos sob ataque. Agora posso entender o propósito do Witch Online. Nós falhamos. O que você quer dizer? Luna segurou seu ombro preocupada. Ele balançou a cabeça e disse, volte para sua família, ajude-os se precisarem, tenho algo que preciso verificar. Luna observou enquanto Isaac lentamente subia as escadas. Seu olhar era confuso. Isaac. Vá para casa, eu vou visitá-lo em breve. Isaac disse, e ele mostrou um sorriso de fração de segundo antes de virar a cabeça. O rosto de Luna parecia preocupado quando ela saiu da mansão. As mansões próximas estavam vazias enquanto todos observavam de suas janelas as ruas desorientadas. O toque de recolher estava em vigor e ninguém deveria sair dos apartamentos. No entanto, não foi tão difícil, já que não havia agentes da lei suficientes para ficar de olho em todos. Ela saiu da mansão, com medo das coisas que estavam acontecendo, e parecia que o apocalipse estava acontecendo.
O mundo pacífico nunca mais seria o mesmo. Isaac abriu os olhos e gerou no reino do outono, em seu apartamento. Quando ele saiu do prédio, não havia nenhum som. As portas foram escancaradas e parecia que todos estavam saindo com muita pressa. Ele entrou na rua e começou a correr em direção a Fall City. Com sua grande velocidade, que era 2 vezes mais rápida do que antes, ele logo alcançou as ruas. Tudo foi abandonado enquanto os panfletos deslizavam pelas ruas vazias. Não havia alma à vista. Isaac correu e de repente chegou à sua livraria. Ao entrar no interior, gritou o nome de Ghost. Mas não recebeu resposta. Parecia que ele também havia fugido. Ele saiu da livraria e correu para o portal do Reino do Inverno. Não havia ninguém guardando. Com um olhar severo, ele correu para o portal do Reino do Inverno e apareceu no misterioso Reino do Inverno. O frio era incrivelmente cortante. No entanto, Isaac poderia lidar com isso razoavelmente bem, pois os sensores de dor não eram tão altos. Era sua primeira vez no Interrealm, mas ele não teve tempo de relaxar e apreciar a bela paisagem. Ele correu suavemente pelas florestas nevadas e vales até chegar a uma cidade abandonada. O carvão ainda queimava forte nas lareiras. Foi como se eles tivessem saído com pressa. Rachadura. Isaac tocou os lóbulos de suas orelhas e tentou animar suas orelhas. Ele pensou ter ouvido um estalo suave. Logo, provou ser mais do que apenas um mero som. No céu, uma enorme rachadura apareceu, engolindo todo o céu. Do outro lado da fenda havia uma cidade de aparência celestial. Era a cidade de Deus. Deuses e deusas fugiram pelo céu enquanto o céu atrás deles ficava carmesim. Fora do mundo nublado, centenas, milhares, dezenas de milhares de naves espaciais chegaram. Eles inundaram todo o espaço com sua aura incrível. Isaac se escondeu atrás de uma cabana de madeira, que foi estranhamente bem construída para manter todo o frio longe. Ele observou enquanto os deuses e deusas formavam outra fenda, entravam por ela e apareciam no reino do outono. A rachadura no reino dos deuses estava se fechando lentamente. Isaac imediatamente saltou, quebrou o chão sob seus pés e entrou pela fenda. Ele apareceu no reino dos deuses, um lugar onde já havia estado antes, e focou seu olhar no céu. Seu rosto empalideceu depois de ver as naves espaciais. Quem são eles? Garmagelo observou enquanto as espaçonaves apareciam atrás dele. Seu sorriso cresceu e se virou para Odin. No entanto, seu sorriso logo congelou quando uma rachadura no espaço apareceu atrás de Odin. Dele saiu o exército, com aura celestial. Liderando o exército estava Zeus, feliz em sua armadura dourada. Em seu reboque estavam centenas de deuses e deusas, junto com algumas figuras do legado. Um deles era Simo, vestido com sua habitual camuflagem branca. Ele não tinha mais a máscara, então qualquer um podia ver seu rosto desfigurado. Ao lado dela estava Adam, amarrando os punhos com um pano branco. Depois ao lado dele estava o rei Arthur, Lancelot, Spartacus, rei Leônidas e Miyamoto Musashi. Após o aparecimento de um exército forte, os demônios sorriram dentro das naves espaciais. 6 indivíduos flutuaram lentamente em direção a eles e apareceram ao lado de Garmagelo. Moá, finalmente. Meus punhos estavam ficando enferrujados. Demônio careca, com 2 chifres pontudos e olhos escuros. Sua pele era de um vermelho puro, como se estivesse fervendo por dentro, e seus punhos pareciam ter sido feitos para matar. Ele era o Lorde Demônio do Sexto Céu, Tiranos. Uau, ei! Uma mulher com cabelo preto, que caía em cascata pelas costas e chegava aos dedos dos pés, era alta. Sua pele era pálida, o rabo farpado atravessava a parte inferior das costas. Ela usava um vestido revelador com tecido suficiente apenas para cobrir os seios e a metade inferior. A roupa toda era preta. Ela era a Lorde Demônia do Quinto Céu, Elcela. Boceja. Um homem com rosto comprido, nariz largo e maçãs do rosto salientes bocejou enquanto olhava para um outro lado do espaço. Era como se ele não pudesse se incomodar em estar aqui. Um manto cinza vestia sua figura inexpressiva.
Havia 2 chifres em espiral atravessando sua testa. Ele era o Lorde Demônio do quarto céu, do Queran. Matar? Devemos matá-los, certo? Matar, sim, matar, uau! Um homem de pernas curtas moveu os dedos rapidamente como se tivesse levado uma injeção de adrenalina. Seus olhos nadavam ao redor, movendo-se em círculos em suas órbitas, e parecia incrivelmente assustador. Sua pele era pálida e 2 chifres se projetavam de sua testa. Ele era o Lorde Demônio do terceiro céu, Licanhou. Vamos terminar e encontrar algumas escravas bonitas. Um homem de língua comprida com 2 chifres e olhos castanhos inexpressivos olhou para a cena com a curva dos lábios. Quando ele viu algumas deusas bonitas, sua metade inferior começou a reagir enquanto ele começava a rir para si mesmo. Ele era o Lorde Demônio do segundo céu, Acel. Então, por último, havia um homem de aparência imensamente fria e sem chifres. Ele era o único Lorde Demônio sem chifres, mas a testa tinha sinais de que havia chifres. Ele tinha uma longa ponte nasal, olhos de aparência fria e um olhar penetrante. Seu corpo estava cheio de músculos ocultos, que estavam escondidos por uma camisa branca, um colete preto e calças finas. Ele era o Lorde Demônio do primeiro céu, antissocial. Witch Online capítulo 625 Batalha dos Velocistas. O espaço, cheio de lua quebrada e milhares de naves espaciais, logo se tornou um campo de batalha. Os demônios deixaram as espaçonaves e, sob as ordens dos Lordes Demônios, eles voaram para o mundo do branco para causar estragos. Os deuses não tentaram detê-los. Eles tinham fé de que todos já haviam evacuado. Se houvesse algumas almas tristes que não chegassem a tempo, só poderiam orar por elas. Depois que metade dos demônios se separaram, ainda havia Lordes Demônios dos 7 céus e um exército de dezenas de milhares de demônios. Era um poder formidável. Havia mundos que não podiam lidar com o poder de um Lorde Demônio, muito menos 7. Tiranos, o Lorde Demônio do sexto céu, flutuou diante dos deuses e disse com indiferença: quem será meu oponente? Seu olhar passou pelos deuses blindados, que usavam expressões solenes, e indivíduos, que pareciam humanos. Ninguém fez um movimento, então ele fez. Seus dedos começaram a soltar fumaça, como se estivessem lentamente sendo incendiados. Ele lentamente moveu a mão para trás enquanto a fumaça aumentava. Logo, sua mão estava coberta de fumaça escura. Os deuses e todos reagiram colocando os escudeiros diante de seu exército, como proteção. Fumaça demoníaca. Tiranos moveu-se e bateu com a palma da mão aberta no escudo alto, que escondia o escudeiro por trás. Assim que a fumaça tocou o escudo de metal, feito pelo próprio Hefesto, uma cena que chocou todos os deuses apareceu. O escudo imediatamente explodiu em chamas, queimando o portador até que nada restasse. Uma lacuna apareceu na parede de escudos e Tiranos viu o rosto solene do deus Eos. Com sua pele vermelha queimando forte, Tiranos saltou sobre os escudos e ergueu a mão bem alto. Uma esfera de fogo apareceu acima dele. O calor era agonizante, fazendo com que todos sentissem que seus corpos estavam pegando fogo. Explosão de chamas do demônio. Depois de murmurar lentamente o nome do feitiço, ele apontou seu dedo coberto de fumaça para o exército dos deuses e fez com que a esfera de fogo voasse como um serpente. Os deuses menores gritaram e sentiram como se estivessem prestes a se transformar em cinzas carbonizadas. Naquele momento, uma figura vestindo um antigo arsenal apareceu diante do sol escaldante. A parte superior do peito estava nua e ele usava um capacete, parecendo ter um enorme moicano no topo, e cobria tudo, exceto o rosto. Um rosto de aparência poderosa, cheio de poder e severidade, empunhava sua lança e escudo. Ele enfiou a lança na esfera de chamas e, mesmo quando sua pele queimou, seu rosto não demonstrou dor. A esfera de chamas explodiu e fez o espaço piscar na cor amarela por um momento. Os braços do homem de armadura estavam cheios de músculos, com veias salientes. Houve também alguns danos de queimadura em seu peito. Oh, quem pode Tiranos foi interrompido quando o homem de armadura entrou no espaço e avançou. Ele não flutuava como os outros,
mas corria como se estivesse pisando em terra firme. Era evidente para todos que ele era humano. Meu nome é Rei Leônidas de Esparta. Ele gritou e balançou a lança para a frente. Tiranos agarrou a lâmina com as próprias mãos. Então, ele corrompeu a arma com fumaça escura e a lança desapareceu em cinzas sujas. No entanto, o Rei Leônidas imediatamente puxou sua espada da bainha e cortou verticalmente. Tiranos bloqueou a espada, novamente com as mãos nuas, e cobriu a outra mão com fumaça negra. Ele estendeu a mão para o peito nu de Leônidas, tentando matá-lo imediatamente. Antes que pudesse alcançá-lo, o Rei Leônidas colocou o escudo como proteção e, uma vez que a mão tocou o escudo, antes que a fumaça pudesse fazê-lo desaparecer, ele empurrou o escudo para cima e o atingiu no rosto de Tiranos. Tiranos cambaleou para trás, e seu nariz tinha uma pequena marca de ter sido atacado. Os demônios se acalmaram. Anteriormente, eles lançaram insultos e insultaram os deuses. Mas, agora eles não ousavam fazer isso. Caso contrário, Tiranos os mataria se pensasse que eles riram dele. O resto dos lordes demônios assistiu sem falar uma palavra. Seus rostos não mudaram de expressão desde o início da batalha. O Rei Leônidas se manteve firme e sem medo e observou Tiranos virar a cabeça em sua direção. Não havia raiva ou medo. Em vez disso, indiferença, como se fosse um mosquito que acabasse de picá-lo. HMM. HMM. Tiranos balançou a cabeça. Você não é digno dos meus punhos. O Rei Leônidas colocou a espada ao lado de sua cintura. Então se lançou para frente e cortou o pescoço de Tiranos. Ele se esquivou sem esforço inclinando a cabeça para trás. Então tentou agarrar a mão que segurava a espada. Antes de conseguir fazer isso, Leônidas deu um passo para trás e parou seu ataque. Tiranos agarrou o espaço vazio quando Leônidas puxou sua espada para trás. Depois de ver isso, os olhos de Tiranos mudaram ligeiramente. Ele percebeu que este homem de peito nu diante dele não estava levando a sério. Uou, você terminou. Posso lutar? Posso? Licanhou. O Lorde Demônio do Terceiro Céu correu em círculos ao redor de Tiranos. Sem esperar por suas palavras, ele atravessou o espaço e atravessou a parede de escudos. Sua velocidade era insanamente rápida. Os escudeiros voaram pelo espaço. Alguns deles morreram, enquanto outros sobreviveram com ferimentos graves. Lute. Uou. Os olhos de Licanhou giraram nas órbitas e ele correu novamente. Enquanto ele corria, todos pareciam se mover em câmera lenta. Ele passou correndo pelos deuses de aparência fraca, antes de alcançar Zeus. Seu sorriso cresceu quando ele formou um punho e deu um soco. Naquele momento, um relâmpago dourado e prateado apareceu como um flash de trovão. O punho de Licanhou parou diante do rosto de Zeus quando dois punhos o atingiram no peito. Hermes e Mercúrio apareceram do nada e socaram milhares de vezes em milissegundos. Licanhou voou milhares de quilômetros para trás enquanto sua camisa fina se abria. Seu peito fumegou, como se alguém o tivesse tocado com uma tocha. Foi apenas resultado dos ataques de Hermes e Mercúrio. Depois que ele parou de voar, ele voltou para a batalha distante. Depois que a fumaça se dissipou, seu peito nu não apresentava ferimentos. Oh, rápido, tenho que ir rápido. Os olhos de Licanhou brilharam. Então ele correu a uma velocidade muito mais rápida que a luz. As estrelas pareciam estar se movendo ao redor dele. Hermes e Mercúrio pareciam estar se movendo em câmera lenta. Licanhou agarrou-os pelos cabelos de cores diferentes e, com um sorriso, saiu correndo do campo de batalha enquanto os arrastava atrás de si. Em segundos, ele percorreu todo o sistema planetário e voou direto para a lua de Saturno. Aracne. Hermes e Mercúrio gritaram de dor agonizante. Eles só se lembravam de socar Licanhou, então apareceram na lua de Saturno. Ele era muito mais rápido do que eles. Quando eles olharam para seus corpos, havia um buraco em seus torsos e sangue dourado jorrou como uma fonte. Vamos correr, vamos correr. O corpo de Licanhou tremeu, o que causou vibrações que lentamente quebraram a lua. E ele é muito rápido. Mercúrio pensou dolorosamente enquanto caía lentamente de volta ao chão.
A luz diminuiu em seus olhos. Ele estava morto. M. Mercúrio. Hermes gritou, mas ele não podia fazer nada, exceto assistir seu irmão morrer. A dor em seu peito se multiplicou com a morte de Mercúrio. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Suas pernas estavam fracas, a perda de sangue o fazia sentir frio e a presença de Lycan o desesperava. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.